Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre 3 investimentos para pessoas que querem começar, para iniciantes aí na Bolsa de Valores. Mas antes de começar o vídeo, cara, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar a divulgar para mais pessoas. Além disso, também se inscreve e ativa o sininho para a gente crescer e crescer e crescer cada vez mais, cara. Agora bora lá pro nosso vídeo. Como eu falo em todos os vídeos, tem uma coisa que é essencial antes de começar a investir, antes de começar a empreender, e eu falo todos os vídeos aqui do canal. Como é algo que eu já falo há muito tempo e falo em todos os vídeos, eu não vou entrar muito a fundo. Se você quiser saber um pouco mais, vou estar deixando um vídeo passando aqui no card que vai estar explicando um pouquinho melhor sobre isso. A primeira coisa que você deve ter antes de começar a investir, certamente é uma reserva de emergência. Por que você tem que ter uma reserva de emergência? Essa reserva de emergência, como o próprio nome já diz, está ali para momentos em que você certamente vai precisar dela. Uma boa reserva de emergência, na minha opinião, está avaliada em 12 meses do seu custo de vida, já que você precisa de um certo fôlego para conseguir lidar com alguma coisa que pode acontecer e você não quer ficar apertado durante esse tempo, não é mesmo? Com a taxa Selic em 9,25% ao ano, as opções de reserva de emergência que a gente tem hoje, que são as mais confiáveis, vão estar rendendo em torno de 9,15% ao ano e variam até 9,10% ao ano. Essas opções são o CDB 100% CDI, o Tesouro Selic ou o Fundo DI, que vai mesclar as duas anteriores. Como foi dito, elas vão render por volta aí de 9,15% ao ano, o que não vai ser tão preocupante assim, já que o nosso foco para uma reserva de emergência deve ser sempre a liquidez e a segurança. Depois a gente vai preocupar com rentabilidade. Ou seja, todas as opções que eu te falei anteriormente e as opções que você pode explorar para a reserva de emergência tem que ter uma segurança bacana, ter uma liquidez imediata, ou seja, você precisa do dinheiro na hora, você tem que conseguir resgatar aquele dinheiro de volta. E a última coisa, como eu disse antes, é a rentabilidade. Agora que a gente já falou de reserva de emergência, bora lá para o nosso primeiro investimento aí para iniciantes. O primeiro investimento é o BOVA11. Mas antes de começar a falar sobre BOVA11 explicitamente, eu preciso explicar para vocês o que são os ETFs, ou os Exchange Traded Funds. Porra, pai tá manjando inglês, viu? Os Exchange Traded Funds, ou ETFs, como é mais conhecido e muito mais fácil falar, são fundos de investimento em que você pode estar aplicando o seu dinheiro. Normalmente, a maioria dos ETFs vão estar replicando algum índice, que é o caso do BOVA11, que replica o índice Ibovespa. Os ETFs são classificados como fundos abertos, ou seja, qualquer um pode investir neles, não são aqueles fundos fechados em que você vê os gestores aí fazendo captação de clientes e outras coisas que é algo mais complicado. Ou seja, para você comprar ou adquirir aí o BOVA11, basta entrar na corretora, digitar o código dele e dar a ordem de compra. Por que esse ETF é legal para quem está começando? Esse ETF replica diretamente o índice Ibovespa, tendo um comportamento igual ou semelhante a ele, porque tem uma taxa de administração que varia de 0,3% mais ou menos ao ano, que vai dar uma interferenciazinha ali na hora de bater o resultado. Esse ETF é tão bem recomendado para investidores iniciantes porque as pessoas que estão começando normalmente não têm experiência de mercado e não sabem escolher a melhor ação, não sabem como analisar uma ação direito, e para a pessoa começar, para ela começar a entender a volatilidade do mercado, como é que o mercado funciona na prática, é legal que ela se exponha com um pouco menos de risco, para que ela não tenha logo um prejuízo muito grande no início da sua caminhada. É aí que entra o BOVA11, que pode ser uma ótima saída para esses investidores que querem começar a experimentar o mercado, mas não têm tanta experiência assim e não querem arriscar perder tudo ou perder uma grande parte do capital logo de cara. O preço do BOVA11 também é bem acessível, ele está variando ali entre R$100, com a cotação atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em R$ 99,57. O segundo investimento é um ETF também, só que um ETF um pouco diferente. O IVVB11 é um ETF que replica o índice S&P 500. Esse índice S&P 500 representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou as 500 maiores empresas da Nasdaq. Esse ETF aí pode dar uma proteção muito grande para o investidor, já que a gente conhece aí o histórico de volatilidade aí do real frente ao dólar. A gente sabe que a moeda do dólar é muito mais forte que o nosso real.
Ou seja, você pode fugir de possíveis prejuízos, de possíveis perdas que você vai ter aí por alguns momentos, como aconteceu aí na pandemia do Covid. Só para te dar um exemplo, eu sei que eu já falo muito disso aqui no canal, mas logo no início da pandemia de Covid, as ações brasileiras, a bolsa despencou de 120 mil pontos para 63, ou seja, o preço das ações caiu bastante. Mas pessoas que tinham investimentos também atrelados ao dólar conseguiram desempenhar com menos prejuízo do que as outras, porque o dólar, nesse cenário de caótico, vamos dizer assim, normalmente tem um certo resultado positivo, porque as pessoas tendem a correr para o dólar, principalmente por conta da sua força internacionalmente. Então é por isso que você deve estar sempre diversificando seus investimentos, principalmente no exterior, e o dólar pode ser a principal saída para isso. Existem outros jeitos de estar se expondo ao dólar, alguns até mais vantajosos que o BVB11, mas como esse vídeo é apenas para iniciantes, eu acredito que se você não tem experiência nem para investir na bolsa brasileira, você também não vai ter para investir lá fora. Então acho que assim, é melhor você começar pelo VVB11 para começar a entender o comportamento das variações de moedas internacionais. E além de tudo isso, essa é a opção que vai te dar menos dor de cabeça, porque é a que menos tem complicações com o imposto de renda. Então fica tranquilo com isso. Cara, eu sei que eu falei que eram só apenas 3 investimentos para iniciantes, mas eu quero dar uma dica de ouro para vocês aqui. E durante esse vídeo vai ter uma outra dica aí de um investimento para iniciantes que eu considero um dos mais promissores para o ano de 2022 e para os anos que estão por vir. Até porque é uma demanda, uma crescente que está acontecendo e vai se tornar alguma realidade aí no futuro. Mas calma aí que você vai ter que ver o restante do vídeo para descobrir essa dica de ouro. Nosso terceiro investimento também está atrelado aí ao dólar, é uma empresa dos Estados Unidos. Antes de falar aí do nosso terceiro investimento, eu quero explicar para vocês um pouquinho mais do que são os BDRs. BDRs nada mais são aí do que pedaços de ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, só que trazidas para a Bolsa brasileira. Como assim, cara? Não entendi nada que você disse. As stocks, como são conhecidas as ações lá nos Estados Unidos, têm um preço demasiadamente elevado se comparadas com as ações aqui do Brasil. É normal você ver ações como a da Apple, como a da Google, custando mais de 2, 3 mil dólares cada ação. Então você concorda comigo que ficaria um pouco inviável você que está começando a pagar 2 mil dólares, 3 mil dólares de uma ação só, não é mesmo? É para isso que existem os BDRs, que são espécies de recibos que são partes dessas ações negociadas nos Estados Unidos, só que estão presentes aqui na Bolsa Brasileira e que você pode encontrar em várias corretoras aí do nosso país. É justamente aí que entra o BERK34, que é o BDR da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Para muitos, inclusive para mim, é até o melhor de todos os tempos, só para uma ressalva aqui para vocês. A cotação atual do BERK34 está em R$ 88. E assim, vem desempenhando bons resultados há um bom tempo, até porque é o Warren Buffett que está no comando. Então, cara, você vai ser sócio do Warren Buffett, o que você está esperando para comprar o BERK34? Lembra que eu falei que tinha a dica de ouro lá atrás? Agora a gente vai falar sobre ela, que é uma dica assim, que pode sim te trazer bons ganhos nesse ano de 2022. Como a gente viu nos últimos tempos, as criptomoedas e principalmente os bitcoins vêm crescendo muito, mas muito mesmo, nesses últimos anos, justamente por conta da ideia que eles apresentam. E se eu te dissesse que você consegue investir em bitcoins e outras criptomoedas por meio de um ETF, que é gerido por um dos maiores gestores do mundo? É aí justamente que entra o Hash11, um ETF criado aí pela Hashdex, que é conhecida, renomada aí mundo afora, justamente por conta da sua abordagem com as criptomoedas durante os anos. Esse ETF aí, que é o Hash11, tem em sua composição algumas criptomoedas que são bem conhecidas aí, para te falar bem a verdade. Dentre elas estão o Bitcoin, Ethereum e Litecoin, além de outras 3 criptomoedas e que vão sendo remanejadas ali durante o tempo. Como esse fundo é gerido por alguém que precisa estar num papel ativo ali, que precisa estar participando da tomada de decisões, ele apresenta uma taxa de administração um pouco mais alta que os outros ETFs. A taxa de variação pode variar de 0,3% a 1,3% ao ano, dependendo dos resultados que o fundo apresentar. A cotação atual do Hash11 está em 50,22 centavos, ou seja, está bem barata por sinal. Cara, eu te falei tudo isso, mas eu quero que você fique bem ligado que eu não estou falando para você comprar
nenhuma dessas outras opções que eu acabei de falar aqui. Isso são só dicas do que você pode estar fazendo, e principalmente para você que é iniciante e quer começar na Bolsa de Valores da melhor maneira possível. Eu estou te passando todo o meu conhecimento de mercado, tudo que eu fiz ou poderia ter feito quando eu comecei. Então, assim, se você acha que faz sentido para você, invista. Se não, ignora. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau!